Gandhi nos convida a refletir sobre o valor insubstituível da ação. Em um mundo onde o pensamento e a intenção são muitas vezes supervalorizados, ele nos lembra que nenhuma transformação ocorre sem movimento. Podemos passar horas imaginando mudanças, planejando novos caminhos ou sonhando com versões melhores de nós mesmos. Mas se essas ideias não se concretizarem por meio de atitudes práticas, permanecerão apenas no reino da possibilidade. Ação é o elemento que transforma o invisível em visível. É ela que dá forma ao que pensamos, que leva nossas convicções ao campo da experiência. Quando agimos, colocamos em teste nossas crenças, nos expomos ao erro e à aprendizagem verdadeira. Ficar apenas no plano mental pode gerar uma falsa sensação de progresso. Sentimos que estamos caminhando, mas na realidade, estamos parados. Gandhi, com sua trajetória de vida profundamente prática e engajada, demonstra que só há mudança social, moral e espiritual por meio do envolvimento direto com a realidade. Isso vale tanto para questões pessoais quanto coletivas. O autoconhecimento não se alcança apenas com leitura, meditação ou conversa. Ele exige decisões, comportamentos conscientes, enfrentamento de desafios. Portanto, essa lição é um chamado à responsabilidade. Ao compreender que sem ação nada acontece, somos convidados a sair do papel de espectadores da vida para assumirmos o protagonismo. É agindo que descobrimos o que funciona, quem somos de verdade e o que realmente importa. Gandhi não romantiza o ato de agir. Ele reconhece com honestidade e sabedoria que a ação, especialmente aquela que visa transformação verdadeira, pode ser árdua, desconfortável e até dolorosa. Ao escolhermos sair da teoria e entrar na prática, entramos em contato com o imprevisível, com resistências internas e externas, com os limites do nosso corpo, mente e emoções. É fácil idealizar a mudança. Difícil é manter-se firme diante dos primeiros obstáculos, das críticas, do fracasso inicial ou da dúvida constante. Agir exige coragem porque envolve risco. Quando nos movemos em direção a algo novo, inevitavelmente deixamos para trás uma zona de segurança, ainda que insatisfatória. A mudança real custa esforço, disciplina e, acima de tudo, constância. Gandhi nos ensina, por meio dessa lição, que não devemos nos iludir com uma jornada leve e sem atritos. O caminho da prática exige resistência não apenas física, mas sobretudo emocional e espiritual. Significa continuar mesmo quando as recompensas parecem distantes, quando os resultados não aparecem de imediato, ou quando tudo dentro de nós pede para voltar atrás. Essa dificuldade, no entanto, não é em vão. É justamente no enfrentamento dos desafios que nos fortalecemos. A dureza da ação é também o que nos forja, nos educa e nos lapida. Portanto, longe de ser um obstáculo a evitar, essa dureza deve ser acolhida como parte essencial do processo de crescimento. Reconhecer a dificuldade da ação nos prepara para ela. Em vez de sermos surpreendidos ou desencorajados, passamos a caminhar com consciência do que está em jogo, e isso nos torna mais resilientes e determinados. Gandhi lança luz sobre uma armadilha sutil, porém muito comum. Há de nos refugiarmos no saber teórico como se ele por si só fosse suficiente para transformar a realidade. Ele reconhece o valor do estudo, da leitura e da reflexão, mas nos adverte que esses caminhos, quando não se conectam com a prática, podem se tornar formas sofisticadas de estagnação. Vivemos em uma época em que o acesso ao conhecimento é quase ilimitado. Podemos consumir livros, vídeos, palestras e cursos com facilidade, e isso, sem dúvida, é uma grande conquista. Mas há um risco: confundir o acúmulo de informação com progresso pessoal. É possível estudar incessantemente, falar com propriedade sobre virtudes, espiritualidade, ética, autoconhecimento, e ainda assim, viver distante de tudo isso, incapaz de incorporar tais ideias no cotidiano. Gandhi nos alerta para esse abismo entre o saber e o ser.
Muitas vezes usamos o estudo como uma forma de adiar o agir. Continuamos buscando mais uma teoria, mais uma leitura, mais um argumento enquanto, na verdade, o que falta é coragem para enfrentar o incômodo da mudança real. A mente nos engana, nos fazendo sentir que estamos avançando, quando na verdade estamos apenas acumulando palavras. Essa reflexão nos convida a olhar com honestidade para a maneira como usamos o conhecimento. Ele está nos transformando ou apenas nos distraindo? Estamos aplicando o que sabemos ou apenas aumentando nosso vocabulário? Estudar é nobre, mas sua nobreza se revela na medida em que nos transforma. E só há transformação verdadeira quando o conhecimento é vivido, testado e encarnado nas escolhas de cada dia. Gandhi enfatiza que o simples conhecimento não é sabedoria. O conhecimento pode ser memorizado, repetido, decorado, mas a sabedoria só nasce quando aquilo que sabemos é incorporado à nossa experiência viva. Saber, por exemplo, que a paciência é uma virtude não é o mesmo que ser uma pessoa paciente. Ler sobre a importância do perdão não nos torna automaticamente capazes de perdoar. É a prática que converte teoria em transformação. Esse princípio é profundo e libertador. Ele nos tira da ilusão de que evoluir é apenas um processo mental. Gandhi nos lembra que o verdadeiro entendimento só acontece quando enfrentamos situações reais e, diante delas, decidimos agir de acordo com aquilo que aprendemos. É no erro, na tentativa, na repetição, que o conhecimento ganha corpo, se assenta, se torna parte de quem somos. Ao agir, começamos a perceber nuances que nenhum livro é capaz de nos mostrar. Enxergamos nossas resistências, nossas reações automáticas, nossas contradições e, com isso, ganhamos a oportunidade de nos conhecer com mais profundidade. A prática também nos ensina a humildade. Nos mostra que saber o caminho não é o mesmo que trilhá-lo, e que o crescimento pessoal exige mais do que ideias bem formuladas. Esse ensinamento é especialmente valioso em tempos onde há uma valorização excessiva da fala e da aparência de sabedoria. Gandhi nos desafia a ir além, a colocar em prática aquilo que pregamos, a viver nossas convicções, mesmo quando for difícil. A coerência entre o que se sabe e o que se vive é o sinal mais claro de um espírito em evolução. Portanto, a prática é o verdadeiro laboratório da alma. É ali que o conhecimento é lapidado, que se testa a nossa intenção, que se constrói a sabedoria que não precisa ser dita porque pode ser vista no modo como vivemos. Gandhi nos ensina aqui que o verdadeiro conhecimento, aquele que nos transforma e ilumina nossa relação com o mundo, não pode ser alcançado apenas por meio da observação distante ou da leitura silenciosa. É preciso mergulhar na vida. A compreensão de quem somos e do que nos cerca não está apenas nos livros ou nas palavras dos sábios. Ela está nos encontros, nas decisões difíceis, nas quedas e nos recomeços. É na vivência que desvendamos o que antes era apenas conceito. Compreender a si mesmo não é uma tarefa teórica. Você pode ler sobre emoções, estudar psicologia ou espiritualidade, ouvir mestres e gurus, mas só conhecerá verdadeiramente sua raiva quando estiver prestes a explodir e, com esforço, optar por respirar fundo. Só saberá da sua coragem quando tiver algo a perder e, mesmo assim, seguir adiante. Só entenderá o que é amor quando precisar abrir mão do ego e agir com compaixão, mesmo que não haja recompensa. Da mesma forma, o mundo se revela de forma mais honesta e profunda quando nos engajamos com ele diretamente, quando ajudamos alguém, quando nos deparamos com a dor do outro, quando nos colocamos a serviço de algo maior. É aí que as abstrações ganham carne, cor e sentido. Gandhi, com sua vida inteira dedicada à ação ética, nos mostra que não se pode compreender a injustiça apenas lendo sobre ela. É preciso enfrentá-la, escutá-la, estar onde ela acontece. Essa vivência não é sempre clara ou confortável,
Às vezes, compreender a si mesmo significa ver partes que preferíamos ignorar. Outras vezes, significa perceber que o mundo é mais complexo do que imaginávamos, mas é justamente essa densidade da experiência que dá profundidade ao nosso entendimento. A teoria pode nos guiar, mas é a vivência que nos transforma. Portanto, conhecer de verdade a si mesmo e ao mundo exige estar presente, consciente e disposto a aprender com a realidade. É um caminho que exige entrega, coragem e, acima de tudo, ação contínua e consciente. Gandhi sela sua mensagem com uma verdade essencial. A ação não é apenas necessária para alcançar resultados, mas é também o caminho da transformação interior. Ela não serve apenas para mudar o mundo exterior, mas é, sobretudo, o meio pelo qual nós mesmos somos moldados, testados e despertos. Muitos procuram transformação pessoal por meio de ideias inspiradoras, leituras profundas, diálogos filosóficos, e isso tem seu valor. Mas Gandhi nos lembra que a mudança real, aquela que enraiza virtudes, que fortalece o espírito e que refina o caráter, só vem quando enfrentamos a realidade com disposição para agir. E essa ação precisa ser consciente, alinhada aos princípios que valorizamos, mesmo quando for desconfortável, impopular ou desafiador. A ação tem o poder de revelar quem realmente somos. Quando nos colocamos em movimento, com intenção e propósito, nossas forças ocultas, tanto as luzes quanto as sombras, vêm à tona. Aí percebemos o quanto somos pacientes ou impacientes, generosos ou egoístas, perseverantes ou frágeis diante das dificuldades. Agir é um espelho que nos obriga a olhar para nós mesmos com sinceridade. Mais do que isso, Gandhi mostra que a ação é o ponto de união entre o ideal e o real. Ela traduz nossas aspirações em gestos concretos, e é nesse processo que nos tornamos instrumentos de mudança tanto em nós quanto no mundo. Agir com consciência transforma a teoria em sabedoria, a intenção em virtude, o sonho em legado. Portanto, a mensagem final é clara. Não espere estar pronto, não espere saber tudo, não espere que o medo desapareça. Comece, haja. Porque é no caminho, e apenas no caminho, que a transformação acontece. Não se trata de agir por impulso ou desespero, mas de fazer da ação uma prática contínua, guiada por reflexão, valores e coragem. Somente assim, como ensinou Gandhi com a própria vida, é possível compreender e realizar aquilo que realmente importa.